Um alerta emitido na noite de ontem pegou os moradores da Vila Piquiri de surpresa. Uma barragem localizada na mina do Iruí entrou em alerta vermelho para risco de rompimento. Isso aconteceu em razão do excesso de chuva dos últimos dias. Moradores estão avisados sobre esse risco. A Defesa Civil aguarda um novo laudo técnico da Companhia Rio-Grandense de Mineração para trazer novas informações sobre a condição da barragem. O Bernardo Miller está ao vivo para trazer todas as informações para a gente. Boa tarde, Bernardo, bem-vindo. Olá, Daniel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, Daniel, você resumiu um pouco da situação que os moradores da Vila Piquiri, interior aqui de Cachoeira do Sul, se encontram desde a noite de ontem, por conta desse alerta de emergência ou alerta vermelho classificado pela Defesa Civil em função da barragem da mina do Iruí, que fica em torno de 4 quilômetros ali da Vila Piquiri. Esse alerta foi emitido, então, nesta terça-feira. Um engenheiro da CRM, da Companhia Rio-Grandense de Mineração, entrou em contato com o poder público aqui de Cachoeira do Sul, com a Prefeitura e justamente, claro, a Defesa Civil, que cuida dessa situação, para alertar sobre um risco de rompimento caso a chuva continuasse aqui em Cachoeira do Sul. E rapidamente a Defesa Civil se mobilizou e se deslocou por volta das 8 horas da noite para a localidade do Piquiri para repassar essa informação de certa forma preocupante para os moradores, mas que era necessário repassar esse tipo de anúncio em função dessa condição da estrutura da barragem. Então isso aconteceu ainda na noite de ontem. A Defesa Civil se deslocou, reuniu diversos moradores em um ginásio que fica ali na Vila Piquiri. A gente confere as imagens, em torno de 300 residências foram abordadas por toda a equipe da Defesa Civil e toda a mobilização feita por parte do Executivo para repassar essa informação omitida e identificada pela CRM, que procurou a Defesa Civil de Cachoeira do Sul para avisar sobre isso. Ela foi emitida, então, essa informação da CRM. Logo, a Defesa Civil agiu, retirou alguns moradores de suas residências, fez essa orientação por questão de segurança, se concentrasse em algum ginásio. Algumas pessoas preferiram sair de casa, ir para a casa de parentes, vizinhos, mas que aquele local estaria sob risco por conta da barragem ali do Iruí. Essa mobilização durou durante toda a noite, a identificação também das condições da barragem, até um certo esquema de alerta foi combinado juntamente com a Defesa Civil e alguns moradores que estavam ali orientando sobre essa situação. A boa notícia, Daniel, é que a chuva parou e isso já é um alento para a condição da barragem. Com a chuva parando, o nível da água ele se mantém e apenas o monitoramento da condição da estrutura da barragem do Iruí, que fica a mais ou menos 4 quilômetros ali da Vila Piquiri. A gente se deslocou hoje pela manhã para conversar com o coordenador da Defesa Civil, Edson das Neves Júnior, que comentou como foi essas últimas horas e essa orientação diante desse alerta vermelho. E nós chamamos a assessoria técnica, né, da Defesa Civil através da engenheira para olhar tanto a questão de drenos quanto também de açudes e barragens que a gente tinha no entorno, porque essas chuvas poderiam se agravar se nós tivéssemos algum problema. Identificado que estava um alto nível na barragem da CRM, a engenheira pediu, né, um posicionamento da empresa de como estava o monitoramento e por volta das 19 horas nós recebemos já não um alerta, mas uma notificação de emergência da CRM, alertando por precaução, indicando que se mantido chuvas, realizasse a evacuação das áreas abaixo desta barragem, porque ela poderia, né, pelo volume de chuvas que ter um colapso e um rompimento. Então, atendendo a esta emergência declarada, comunicamos à Defesa Civil do Estado, que nos auxiliou a mobilizar todos os órgãos de segurança para esse atendimento, a Prefeitura, né, o gabinete do prefeito, que colocou todas as secretarias. Estamos aqui com transportes, né, da SMED para remoção de moradores, e viemos para cá para fazer uma reunião e comunicar às pessoas
né, do alerta. A gente sabe que isso causa um pânico nas pessoas, tu tem que, se à noite, ser comunicado de que tem que evacuar a sua residência. Então se montou algumas estratégias, inclusive com sirenes e buzinas ao longo do percurso da barragem, para que, se houvesse um rompimento, nós conseguir informar essas pessoas do que estava acontecendo. Daniel, e exatamente nesse ponto que a gente gravou com o coordenador da Defesa Civil, Edson das Neves Júnior, é o caminho, digamos assim, que a água percorreria em caso de rompimento. E agora a Defesa Civil, juntamente com a Defesa Estadual, que se deslocou até a Vila Piquiri, aguarda a chegada dos engenheiros, o corpo técnico da CRM, para fazer uma nova atualização sobre a estrutura da barragem. Só a partir dessa nova atualização da estrutura é possível emitir um novo alerta de nível, digamos assim, se ele vai continuar no alerta vermelho ou se ele reduz esse nível, mas continue esse monitoramento. A boa notícia, que nem eu acabei falando, é que a chuva parou e isso traz um alento para essa condição. Inclusive, alguns moradores já estão retornando para suas casas, claro, separaram itens essenciais em carros ou até na casa de vizinhos para num eventual rompimento, a perda não seja tão grande por conta do volume de água que desceria bem naquele caminho onde a gente fez a gravação com o coordenador da Defesa Civil. Bom, comentei que a Defesa Estadual se deslocou para a Vila Piquiri. A gente conversou com o tenente Ivan da Rosa, ele que comentou esse trabalho de apoio juntamente com essa comunidade da Vila Piquiri e a Defesa Civil aqui do município. Nós, de imediato, organizamos as equipes e já fizemos uma gestão junto à Brigada Militar e Corpo de Bombeiros para apoiar na área, caso fosse necessário. Tão logo nós recebemos informação, também deslocamos para cá, para acompanhar em loco, verificar a situação do local e aguardar os engenheiros para ver as novas demandas, se vai demandar continuar o mesmo status ou vai ser trocado o status de alerta da barragem, e verificando também a possibilidade e a maneira de retirada da população da área afetada. Ok, tá certo. Então, o trabalho de vocês é desse monitoramento, além da barragem do Iruí, que é um alerta vermelho, né, é algo mais grave, também existe o monitoramento da barragem do Capané, aqui em Cachoeira do Sul. Exatamente, nós estamos acompanhando desde o início de setembro, com esse grande volume de chuvas, né, toda a movimentação dentro da área da coordenadoria do Edson, acompanhando então as principais informações e vindo em loco verificar, dar o suporte à coordenadoria municipal, caso necessário, interlocução com os outros órgãos, né, dando todo o suporte e apoio para o município. Bom, nós estamos falando das chuvas, né, e dessas ameaças a comunidades em virtude do risco de rompimento de barragens. O Bernardo hoje de manhã esteve no Piquiri, né, Bernardo? Conversou com os moradores em virtude especialmente desse risco de um eventual rompimento dessa barragem do Iruí. E o que os moradores dizem? O que você conseguiu apurar com eles? Bom, Daniel, a gente circulando ali pela vila, a gente conseguiu identificar um cenário um pouco de preocupação. Alguns moradores, inclusive com alguns carros, carregando itens de dentro de casa no porta-mala, já separando aquilo que seria essencial em um risco de rompimento dessa barragem. Claro, o cenário de preocupação, alguns moradores até citaram que acabaram não dormindo direito durante a noite por conta de toda essa preocupação da barragem. A chuva que estava constante nesta terça-feira também foi um fator que acabou preocupando esses moradores. É importante deixar essa informação que a Defesa Civil, em caso de um rompimento, ela faz orientação para que esses moradores deixem a Vila Piquiri em direção a Pantano Grande, região metropolitana de Porto Alegre. Por quê? Se for em direção à Cachoeira do Sul, ali próximo do trevo de acesso à Cachoeira do Sul, essa água acaba vindo de frente, porque ela pega esse percurso e possivelmente invadiria a BR-290 desse lado de Cachoeira do Sul. Então existe essa orientação, quem tem veículo próprio e em virtude de uma eventual situação de rompimento, deixaria o local em direção a Pantano Grande para Porto Alegre. Então
esses moradores, de certa forma, um pouco preocupados, acompanhando a situação juntamente com a Defesa Civil, as forças de segurança, mas vendo a situação, eles acabam permanecendo nas suas casas e acompanhando de perto as últimas atualizações da Defesa Civil. Eu conversei com 3 moradores e agora o relato deles. Mas a gente tem que ficar esperto para qualquer evidência saltar fora, né? Não podemos ficar assim, esperando acontecer, né? Eu já estou com ali a caminhonete carregada com uns pertences, documentos, roupa assim de utilidade, né? Para quando aconteceu, já estou carregado, já saí fora, né? Eu vou para casa de parentes, meus filhos, coisa assim, né? Todo mundo se preocupa, claro. Aquilo chega a arrebentar, mata todo mundo dentro de casa aí. Já tinha uma enchente, mas a barragem arrebentar. Claro, claro. Como é que vocês receberam a informação? Já prepararam a casa, enfim, para uma situação mais grave? Não, eles vieram aí civis para nós, não. Vocês se preparem, tirem as coisas, arrumam os documentos de vocês e se retiram. Sim. Pegar os documentos aí, nós pegamos, botamos roupa dentro do carro e pegamos os documentos e fiquemos ali até. Nós não saímos, eu e o meu guri. O senhor chegou a preparar as coisas em casa, ficar em alerta? Sim, as minhas filhas vieram aqui de carro, levaram um pouco das roupas e coisas, e documentos. E eu enchi a caminhonete e fiquei chulhando para ver se precisava sair, né? Porque, inclusive eles avisaram que se nós tivéssemos que sair atrasado, sair para o lado do pantano. Porque para Cachoeira nós vamos encontrar água de frente, né? E atravessar a faixa, no caso. Chegou a dormir? Conseguiu dormir tranquilo? Não dormi. Eu podia ir na caminhonete, mas não dormi. Não fiquei descansado no resto da noite. Está aí, então, Daniel, o relato dos moradores sobre essa situação que deixa, obviamente, um cenário de pânico, obviamente mais grave na noite da última terça-feira e agora durante a madrugada os moradores entendendo um pouco melhor a situação. E a Defesa Civil, então, repassando essa informação, aguarda o posicionamento do corpo técnico da CRM para uma nova avaliação estrutural dessa barragem para manter ou diminuir o nível de status, que nem o próprio tenente Ivan acabou falando, de alerta vermelho ou alerta com umas cores laranja, amarelo, que não tem tanta gravidade diante da situação. Uma importante informação, a estratégia de saúde do Piquiri, ela foi transferida para uma outra localidade a 5 quilômetros ali na Vila Vargas para prestar esse atendimento necessário para quem precisa diante dessa situação de alerta vermelho ali na comunidade da Vila Piquiri. Daniel, a gente segue acompanhando essa situação, a Defesa Civil está constantemente nos passando informações, a própria assessoria de imprensa da Prefeitura fez esse trabalho ontem à noite que ajudou nesse entendimento da situação ali na Vila Piquiri e a gente aguarda agora a resposta desse corpo técnico da Companhia Rio-Grandense de Mineração para uma avaliação dessa estrutura ali da barragem da mina do Iruí. Muito obrigado, Bernardo. Bernardo Miller falando ao vivo com a gente. Importante, né, que a partir de agora a CRM especialmente dê uma atenção especial a esse caso, justamente para que as pessoas não passem por isso novamente. E é claro, foi muita chuva, é fato, né? Choveu muito e um volume considerável em pouco tempo, mas é fato também, pelo que a gente tem de informações, que essas estruturas elas têm tido aí eventualmente pouca manutenção, né? Então é preciso que a gente tenha uma atenção maior para isso, vamos cobrar isso também, porque esses eventos climáticos, infelizmente, eles devem se repetir, né?